Antes que o primeiro selo fosse rompido, antes que as trombetas ecoassem pelos céus, já estava escrito o destino de toda a humanidade. O fim nunca foi um mistério para Deus. João não apenas ouviu sobre o Apocalipse, ele o viu. Viu o trono, o cordeiro, o juízo, a queda dos reinos e o nascimento de um novo mundo. Tudo o que foi revelado naquela ilha mudou para sempre o curso da história. E hoje, você vai ver a revelação completa, como João viu. A história completa do Apocalipse, como nunca vista antes. João estava só na ilha de Patmos, exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. O vento que batia nas rochas parecia carregar o peso de uma era que chegava ao fim. Roma havia silenciado sua voz, mas o céu não podia ser calado. Enquanto orava, envolto pela lembrança do Mestre e pela dor do tempo, o apóstolo percebeu algo que rompia a fronteira entre o visível e o eterno. Um som profundo o alcançou, e a solidão deu lugar ao sobrenatural. O Apocalipse não começou com fogo ou destruição, mas com o chamado de Deus a um homem cansado, para que se tornasse a testemunha da maior revelação dos tempos. De repente, uma luz intensa atravessou a escuridão da caverna. O ar pareceu se expandir, e uma voz ecoou por trás dele, clara como o som de muitas águas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. A presença não era humana. João virou-se e viu alguém semelhante ao Filho do Homem. Seus olhos brilhavam como chamas, seus cabelos eram brancos como a lã e seus pés como bronze incandescente. Em sua mão direita havia 7 estrelas e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Aquele que um dia caminhou pelas ruas empoeiradas da Galileia, agora se revelava em glória. Era o mesmo Cristo, mas não mais o homem ferido, e sim o Senhor ressurreto que domina o universo. João caiu com o rosto em terra, sem forças. O medo e a reverência o tomaram. Mas a voz se aproximou e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Cristo toca o profeta, e o gesto muda tudo. O toque é o mesmo das curas e milagres que João testemunhou anos antes. Só que agora ele não está diante de um mestre, mas do próprio Rei da eternidade. Escreve, ordena o Senhor, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Com essa ordem, começa a história que revelaria as profecias do fim dos tempos. O apóstolo percebe 7 castiçais de ouro ao redor do Filho do Homem. O brilho que os envolve é suave e majestoso. Cada castiçal representa uma igreja, e cada estrela em sua mão simboliza os anjos que as guardam. João entende que aquele que fala anda entre as igrejas, observa suas obras, corrige seus caminhos e mantém acesa a luz da fé. A visão é viva, real, irresistível. A voz continua: Estas 7 igrejas são o espelho de toda a humanidade. João ouve e anota, sem compreender completamente o que está sendo revelado. Ele sente que cada palavra tem peso eterno. A revelação não fala apenas de impérios ou catástrofes, mas do próprio coração humano, de suas falhas, de sua frieza e de seu amor perdido. Tudo o que está prestes a ser mostrado ultrapassa o tempo e a história. O Apocalipse começa, então, não como um aviso de terror, mas como a revelação de Jesus Cristo em sua plenitude. Ele é o Cordeiro que foi morto, o leão que venceu, o Deus que sonda e redime. João entende que o que será mostrado não pertence apenas à sua geração, mas a todas. Ele está vendo o desenrolar do plano de Deus, desde a criação até o fim dos tempos. Relâmpagos e vozes parecem envolver o profeta. Ele vê o trono, embora ainda de longe, e sente o peso da glória. Sua mente é tomada por uma certeza: o mesmo Deus que começou todas as coisas também as encerrará.
As profecias bíblicas sobre o fim não são invenções humanas, são parte de uma sequência divina que agora se abre diante dos seus olhos. O homem que antes recostava a cabeça no ombro do Mestre, agora contempla o Senhor da eternidade, com olhos de fogo e palavras que sustentam os mundos. João percebe que cada símbolo tem um propósito, e que a revelação que recebe é tanto um juízo quanto uma esperança. Tudo o que ele escreve será entregue às igrejas, e delas para o mundo, até que o tempo chegue ao limite. As visões se tornam mais intensas. O apóstolo sente o chão desaparecer, como se a ilha deixasse de existir, e o Espírito de Deus o transporta para o centro da glória. Ele ouve sons de trombetas ao longe, percebe seres que cercam o trono e vê um livro selado sendo preparado para ser aberto. Ainda não sabe o que ele contém, mas entende que ali está o destino do mundo. Enquanto tenta compreender o que vê, a voz volta a falar. O que te mostrarei está além do entendimento humano, mas o Espírito te fará lembrar de tudo. João se prostra novamente, incapaz de sustentar a visão. Ele sente que está no limite entre o tempo e a eternidade, diante daquilo que as palavras jamais poderão descrever completamente. Os séculos futuros lerão o que ele escreve, mas nenhum homem entenderá por completo até que tudo se cumpra. A mensagem não é de medo, mas de preparação. A revelação que começa em Patmos atravessa todos os séculos e chega até nós como um aviso e uma promessa. João observa a luz diminuir. O Filho do Homem permanece diante dele com o olhar firme e misericordioso. A ordem final ressoa. O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas. O apóstolo obedece e, ao colocar as primeiras palavras no pergaminho, o destino do mundo começa a ser registrado. O céu ainda está aberto e a voz não cessou. Há algo mais que precisa ser mostrado, algo que está além das igrejas, além da história. Aquele que fala prepara o mensageiro para a próxima revelação, onde o que é terreno dará lugar ao eterno, e o que é oculto será desvelado. João ainda sente a presença do Senhor diante de si, e a voz continua a ecoar, firme e clara. O que vês, escreve e envia às 7 igrejas. O apóstolo entende que aquilo que será revelado não é apenas uma mensagem local, mas um retrato espiritual de toda a humanidade ao longo dos séculos. Cada igreja representa um tempo, uma geração, um estado da alma diante de Deus. A primeira mensagem é para Éfeso. Era uma cidade grandiosa, ativa e influente, mas a fé havia se tornado rotina. O Senhor elogia suas obras, seu zelo e sua resistência, mas há uma acusação que corta como lâmina. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. João registra as palavras sem hesitar. Ele sabe o que isso significa. O amor que antes movia os corações foi substituído por esforço e aparência. A igreja trabalhava muito, mas amava pouco, e a voz de Cristo adverte: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. A mensagem seguinte é para Esmirna, a igreja sofredora. João sente o peso das palavras quando ouve: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Em meio à perseguição, Deus enxerga fé. Cristo lembra que a coroa da vida não é para os que escapam da dor, mas para os que permanecem fiéis até o fim. Ele avisa que o inimigo lançará alguns na prisão, mas promete vitória eterna. João compreende que a glória de Deus nem sempre se revela na prosperidade, mas na resistência de quem não nega o nome de Cristo, mesmo diante da morte. Então, vem a palavra para Pérgamo. Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. João anota com as mãos firmes. A cidade era um centro de idolatria e poder, onde templos e altares se misturavam à cultura e à política. Ainda assim, havia ali servos que não negavam a fé. O Senhor reconhece a fidelidade,
mas também denuncia o perigo que cresce dentro da própria igreja. O ensino de Balaão, que levava o povo a se comprometer com o pecado. Arrepende-te, ouvirei a ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. O juízo não virá de fora, mas da própria voz de Cristo. A quarta carta é para Tiatira. João escuta atento, enquanto o Senhor diz: conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. Tiatira é uma igreja ativa, cheia de boas intenções, mas contaminada por uma mulher que se apresenta como profetisa e conduz muitos à idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas não quer. A paciência de Deus tem limites, e João percebe o contraste entre o amor e a disciplina do Senhor. Ele escreve que Cristo, aquele cujos olhos são como fogo, sonda corações e retribui segundo as obras. É uma advertência direta: ninguém engana aquele que tudo vê. Em seguida, a mensagem vai para Sardes. A voz muda de tom, mais severa, mais fria. Tens nome de que vives, mas estás morto. João sente o peso da sentença. Sardes aparenta vitalidade, mas perdeu o espírito. A aparência substituiu a presença. Cristo ordena: sê vigilante e fortalece o que resta. Há ainda alguns que não contaminaram suas vestes, e eles andarão com o Senhor de branco. É a lembrança de que sempre há um remanescente fiel, mesmo em meio à decadência. A sexta carta é dirigida a Filadélfia, e o tom muda completamente. Conheço as tuas obras, eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. João escreve com esperança. Filadélfia é a igreja que persevera, mesmo com pouca força. Ela guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. Cristo promete livrá-la da hora da tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Essa promessa se estende a todos os que permanecem firmes. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Por fim, vem Laodiceia. A voz agora é firme, cortante, sem consolo. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, porque és morno. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. João hesita ao escrever, mas não pode omitir nada. Laodiceia é a imagem da fé orgulhosa, autossuficiente, confortável. O Senhor revela o engano. Dizes: sou rico e de nada tenho falta, mas não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Cristo oferece a saída. Aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo e vestes brancas para te vestires. A repreensão é dura, mas vem acompanhada de amor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele. João sente que cada mensagem carrega um aviso eterno. As igrejas representam mais do que cidades da Ásia. Representam o coração humano diante de Deus. Em Éfeso, o amor se perde. Em Esmirna, o sofrimento é coroa. Em Pérgamo, a verdade é negociada. Em Tiatira, a fé é misturada com idolatria. Em Sardes, a vida espiritual é apenas aparência. Em Filadélfia, a perseverança é recompensada. E em Laodiceia, a frieza espiritual é o maior pecado. Enquanto escreve, João entende que essas palavras atravessarão gerações. Ele vê nas igrejas o reflexo do futuro. O Senhor ainda caminha entre os castiçais, observando cada detalhe. Nada passa despercebido. As promessas e advertências se estendem a todos os tempos. Aquele que vencer comerá da árvore da vida, não será ferido pela segunda morte. Receberá uma nova pedra com um novo nome, terá autoridade sobre as nações, vestes brancas, será coluna no templo de Deus e se assentará com Cristo em seu trono. João abaixa o pergaminho. A visão muda, o ambiente se transforma. Ele sente que algo maior se aproxima. As mensagens às igrejas chegaram ao fim, mas a revelação está apenas começando. O som que ele ouviu no início retorna, mais forte, mais próximo.
Uma voz, semelhante a uma trombeta, o chama de novo. O céu começa a se abrir. João levanta os olhos e vê a luz rasgar o firmamento. A mesma voz que o chamou em Patmos agora fala de novo, com autoridade e poder. Sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Num instante, ele sente o corpo ser tomado, não mais limitado pela carne. É conduzido pelo Espírito, e diante dele o céu se abre. O que vê é impossível descrever com palavras humanas. Um trono está no centro de tudo, e sobre ele, aquele que reina. Ao redor, um arco-íris reflete a aliança eterna. Relâmpagos e vozes emanam do trono, e diante dele ardem 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. João percebe que está diante do trono do Altíssimo, e o que acontece a seguir é mais do que uma visão. É a antecipação do arrebatamento, o símbolo do encontro dos fiéis com o Senhor. Ele vê 24 anciãos sentados em tronos, vestidos de branco e coroados de ouro. Representam os santos redimidos, a igreja glorificada, os que foram tirados da terra antes que o juízo se inicie. Cada detalhe fala de um tempo que se aproxima, quando aqueles que guardam a fé serão transformados em um abrir e fechar de olhos. A promessa feita em Corinto e Tessalônica agora se manifesta diante de seus olhos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. João sente que o Espírito o leva ainda mais alto. O tempo deixa de existir. O que é futuro e o que é passado se misturam na eternidade. No trono, o Pai segura um livro selado com 7 selos. Ninguém no céu ou na terra é achado digno de abri-lo. João chora, não porque duvida, mas porque entende que dentro daquele livro está o destino da humanidade. O silêncio do céu pesa, até que uma voz se levanta entre os anciãos. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. João olha e vê o leão, mas o que aparece diante dele é um cordeiro. O mesmo que foi morto, mas agora está de pé. As marcas da cruz ainda estão visíveis, e delas vem poder. O cordeiro se aproxima do trono e toma o livro das mãos de Deus. Quando o faz, todo o céu se curva. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram, cada um com uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O cântico começa. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. João vê milhões de anjos ao redor do trono, e o som de suas vozes enche o universo. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Tudo no céu e na terra se curva diante dele. É o momento em que o poder do Filho é plenamente reconhecido por toda a criação. Enquanto contempla, João percebe que essa visão não é apenas um evento celestial, mas o prenúncio de algo que acontecerá no mundo físico. O arrebatamento é a separação final entre os que pertencem a Cristo e os que escolheram o mundo. Não haverá aviso, não haverá demora. O toque da trombeta será o sinal. Aqueles que creem serão transformados, seus corpos revestidos de glória, e encontrarão o Senhor. A terra ficará vazia de fé e o mundo entrará em um tempo jamais experimentado. João entende o que está sendo mostrado. A adoração no céu é o reflexo do que virá àqueles que vencerem. O trono centraliza tudo. Diante dele não há impérios, não há reinos, não há orgulho, apenas o domínio absoluto de Deus. O arrebatamento marca o início da revelação do juízo. A graça ainda ecoa, mas o tempo da paciência divina está prestes a se encerrar.
Os anciãos lançam suas coroas diante do trono e declaram: Tu és digno, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. O que João presencia é o cumprimento daquilo que os profetas anunciaram. O trono é o centro do universo, o Cordeiro é o foco da adoração e os santos são os testemunhos vivos da redenção. A cena muda. O Cordeiro segura o livro com firmeza. Os anjos se afastam. O ambiente no céu muda de tom. O cântico cessa e um silêncio profundo toma o lugar do som. João entende que o que está prestes a acontecer definirá o destino do mundo. O arrebatamento foi o prelúdio, a retirada dos justos antes da abertura dos selos. O tempo do julgamento vai começar. Ele vê o primeiro selo prestes a ser rompido. O Cordeiro que foi morto agora age como juiz. Cada selo representa um estágio do plano divino, e o primeiro abrirá as portas para o engano que dominará o mundo. João respira fundo, sente o peso da glória e o medo do que virá. Tudo o que o homem construiu, tudo o que o poder humano sustenta, será provado. Os olhos do apóstolo se fixam no Cordeiro. Ele sabe que o que está para ver não é o caos, mas a revelação da justiça de Deus. Cada evento será necessário. Cada julgamento trará sentido ao plano que começou antes da fundação do mundo. O Cordeiro move a mão e o primeiro selo se parte. O som que se ouve não vem do céu nem da terra, mas de dentro da eternidade. João sente que o que se inicia agora mudará tudo o que existe. O primeiro selo é aberto. João observa atentamente, e o que vê não é apenas uma visão, mas uma cena viva diante de seus olhos. O Cordeiro rompe o lacre e um dos 4 seres viventes diz: Vem e vê. João obedece. Surge um cavalo branco. O cavaleiro segura um arco e recebe uma coroa. Ele parte para conquistar. A imagem é clara, mas o sentido é profundo. É o espírito do engano, o poder que domina por aparência, o falso triunfo que antecede o juízo. João percebe que esse cavaleiro não traz paz verdadeira, mas uma ilusão que prepara o mundo para o caos. O Cordeiro abre o segundo selo e o segundo ser vivente fala: Vem e vê. Um cavalo vermelho aparece, e ao cavaleiro é dada uma grande espada. Ele tira a paz da terra, e os homens começam a matar uns aos outros. João sente o peso do conflito. A guerra se espalha, os reinos se voltam uns contra os outros, e a ambição humana se transforma em sangue. Ele entende que a destruição não vem do céu, mas do próprio coração dos homens. O terceiro selo é rompido, e o terceiro ser vivente ordena: Vem e vê. João vê um cavalo negro. O cavaleiro traz uma balança nas mãos. Uma voz fala entre os seres: Uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. João observa a fome que se espalha, o desequilíbrio das riquezas, o sofrimento das multidões que lutam por um pedaço de pão. A terra se torna um campo desigual, onde poucos acumulam o que muitos precisam. O 4º selo é aberto e o 4º ser vivente fala. Surge um cavalo pálido. Seu cavaleiro tem por nome Morte e o inferno o segue. João vê exércitos caindo, doenças consumindo cidades, corpos espalhados pelo solo. A autoridade que lhe foi dada alcança a 4ª parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. Ele sente o cheiro da morte e o silêncio pesado da destruição. O que vê é a consequência do pecado amadurecido, a justiça de Deus permitindo que a humanidade colha o que semeou. O Cordeiro abre o 5º selo. João não vê cavaleiros, mas almas. Elas estão debaixo do altar de Deus, vestidas de branco, clamando: Até quando, ó Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? São os mártires, os que morreram por testemunhar a fé. Cada um recebe vestes brancas,
e é dito que aguardem um pouco mais, até que o número de seus irmãos seja completo. João sente a santidade daquele lugar, o clamor justo que sobe como incenso. A visão mostra que mesmo o sofrimento não é esquecido diante de Deus. O sexto selo é rompido. A visão muda completamente. João vê a terra tremer, o sol se escurecer como tecido de luto e a lua se tornar vermelha como sangue. As estrelas caem como folhas levadas pelo vento. Os montes e as ilhas se movem de seus lugares. Reis e poderosos se escondem nas cavernas, clamando às rochas. Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. João percebe o contraste entre a glória que viu no céu e o terror que domina a terra. O juízo começa e ninguém pode resistir. Antes do sétimo selo, João vê algo extraordinário. 4 anjos seguram os ventos da terra, impedindo que soprem até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. Ele observa um número incontável, mas ouve o registro: 144.000 selados, vindos de todas as tribos de Israel. São marcados como propriedade do Senhor, preservados para a grande tribulação. Em seguida, João vê uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estão diante do trono e do Cordeiro, vestidos de branco e com palmas nas mãos. Eles clamam: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Os anjos cercam a multidão e adoram, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Um dos anciãos se aproxima de João e pergunta: quem são estes e de onde vieram? O apóstolo responde: Senhor, tu sabes. O ancião então revela: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. João observa seus rostos e entende que a redenção custou caro, mas foi completa. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima e nunca mais terão fome nem sede. O sétimo selo é finalmente aberto. O Cordeiro o rompe e o que acontece a seguir silencia todo o céu. João não ouve voz alguma, nenhum anjo se move. O silêncio dura como se o tempo tivesse sido suspenso. É o momento que antecede o juízo. O céu observa, a criação aguarda. 7 anjos se preparam para tocar as trombetas. Cada um recebe um toque específico e em suas mãos são entregues taças de incenso com as orações dos santos. João vê um anjo se aproximar do altar com um incensário de ouro. Ele o enche de fogo e lança sobre a terra. O impacto é imediato. Vozes, relâmpagos e terremotos se seguem. O profeta entende que cada oração feita em fé agora tem resposta. Nada foi esquecido. O tempo da misericórdia e o tempo do juízo estão lado a lado, e ambos vêm do mesmo Deus. As trombetas estão prestes a soar. João se prepara para testemunhar o que nenhum homem jamais viu. Ele entende que o que foi mostrado até agora era apenas o começo. Os selos revelaram o estado do mundo, mas o som das trombetas mostrará a ira divina em sua plenitude. O silêncio termina. João vê os 7 anjos que estão diante de Deus receberem 7 trombetas. Ao lado deles, outro anjo se aproxima do altar com um incensário de ouro. Ele o enche com o fogo do altar e mistura-o com o incenso das orações dos santos. A fumaça sobe diante de Deus como uma oferta. Então o anjo lança o incensário sobre a terra e João vê relâmpagos e terremotos se espalharem. A ordem é dada, o julgamento vai começar. O primeiro anjo ergue a trombeta e toca. João vê fogo misturado com granizo sendo lançado sobre a terra. 1/3 das árvores é queimado e toda a relva verde se transforma em cinza. O céu, antes azul, se cobre de fumaça e o ar fica denso.
O juízo não vem mais de forma simbólica, mas visível. João entende que Deus está respondendo às orações dos justos. O mundo que ignorou o Criador agora sente o peso da sua voz. O segundo anjo toca a trombeta e João vê algo semelhante a uma montanha ardendo em chamas cair no mar. O impacto é devastador. 1/3 dos mares se torna sangue e as criaturas que nele viviam morrem. Os navios se partem, o comércio colapsa e o que antes sustentava o homem se torna sua própria ruína. João observa a água tingida de vermelho e compreende que nada na criação é intocável diante do juízo divino. O terceiro anjo toca a trombeta e uma estrela cai do céu, ardendo como uma tocha. Ela atinge rios e fontes de água, e João ouve o nome da estrela: Absinto. As águas tornam-se amargas e muitos morrem ao bebê-las. Ele vê homens desesperados buscando água e encontrando morte. O profeta percebe que o castigo é mais que físico, é moral, é espiritual. A fonte da vida foi corrompida pela amargura da rebelião humana. O quarto anjo toca a trombeta e João vê 1/3 do sol, da lua e das estrelas escurecerem. A luz diminui, o tempo perde ritmo e o mundo mergulha em confusão. Os homens não entendem o que acontece, mas o profeta sabe, a ordem que sustentava o universo está sendo abalada pelo próprio Criador. Antes do quinto anjo tocar, João vê uma águia voando pelo meio do céu, gritando com voz forte: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa das outras vozes das trombetas que ainda vão soar. O alerta é claro. O que virá será mais terrível do que tudo o que já aconteceu. O quinto anjo toca a trombeta e João vê uma estrela cair do céu sobre a terra. Ela recebe a chave do poço do abismo. Quando o poço é aberto, uma fumaça negra sobe, escurecendo o sol e o ar. Da fumaça emergem criaturas que lembram gafanhotos, mas com aparência de guerra. Suas faces parecem humanas, seus cabelos são como de mulheres e seus dentes como de leões. Eles têm couraças de ferro e o som de suas asas é como o de carros correndo para a batalha. João os observa atacar os homens que não possuem o selo de Deus. Eles não matam, mas causam tormento por 5 meses. Os homens buscarão a morte e não a encontrarão. O profeta vê o comandante dessas criaturas. Ele tem nome: Abaddon, em hebraico, ou Apolion, em grego. É o anjo do abismo. João sente o peso do terror e do desespero sobre a terra. O primeiro ai passou, mas ainda restam 2. O sexto anjo toca a trombeta. João ouve uma voz vindo do altar de ouro diante de Deus. Ela ordena: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Eles são libertos. Foram preparados para aquela hora, dia, mês e ano para matar a 1/3 parte dos homens. O apóstolo vê o exército que o segue, 200 milhões de cavaleiros. Suas montarias expelem fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade é destruído pelo fogo que sai de suas bocas. João observa o resultado e se espanta. Mesmo depois de tudo, os homens não se arrependem. Continuam a adorar ídolos de ouro, prata, bronze e pedra. Persistem em seus crimes, feitiçarias e imoralidades. O juízo aumenta, mas o coração continua endurecido. A visão se torna mais amarga do que qualquer palavra poderia descrever. Entre uma trombeta e outra, João vê algo diferente. Um anjo poderoso desce do céu, envolto em nuvens, com um arco-íris sobre a cabeça. Seu rosto brilha como o sol, e seus pés são como colunas de fogo. Ele segura um pequeno livro aberto na mão. Coloca o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clama com voz de trovão. 7 trovões respondem, mas João é proibido de escrever o que disseram. Ele entende que nem tudo foi revelado, que há mistérios que Deus guardou apenas para si. O anjo levanta a mão ao céu e jura por aquele que vive para todo o sempre: não haverá mais demora.
Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumprirá. João se aproxima e o anjo ordena: toma o livro e come-o. Ele o toma e o come. Na boca, o sabor é doce como mel, mas no ventre é amargo. João compreende o símbolo. A revelação é doce, porque traz justiça, mas amarga, porque anuncia dor. O profeta sente o peso da mensagem e é instruído. Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. O sétimo anjo levanta a trombeta. João ouve vozes poderosas no céu dizendo: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os 24 anciãos se prostram diante de Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e começaste a reinar. Relâmpagos e trovões marcam o fim da visão. O templo de Deus é aberto no céu, e a arca da aliança aparece. João contempla e entende que o juízo não é o fim, mas a preparação para o que virá. Algo grandioso se aproxima. Um novo sinal no céu, diferente de tudo o que ele já viu. A visão muda mais uma vez. O templo de Deus ainda está aberto. João continua observando. Uma nova ordem vem do céu. Levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Ele vê o pátio exterior deixado de fora, entregue às nações que o pisarão por 42 meses. Em meio a essa visão, o Senhor fala novamente: darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. João vê o cenário mudar diante de si. A terra está em guerra, os povos divididos, as cidades devastadas. Entre as ruínas surgem 2 homens. Eles não parecem reis, nem generais, mas a autoridade que carregam é diferente de tudo. Sua presença impõe respeito e medo. João observa enquanto eles erguem a voz. As palavras saem como fogo. Cada sentença pronunciada por eles tem peso e propósito. Ele entende que essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Quando alguém tenta feri-los, fogo sai de suas bocas e consome os inimigos. João presencia o poder de Deus agindo através deles. Quando clamam, o céu se fecha e nenhuma gota de chuva cai. Quando ordenam, as águas se transformam em sangue e pragas atingem a terra. Ninguém consegue detê-los. Os dias passam e o mundo inteiro fala sobre eles. As nações se agitam. Governos tentam calá-los, mas falham. Suas vozes ecoam nas ruas de Jerusalém e suas palavras anunciam o juízo de Deus. João percebe que, mesmo em meio ao caos, há ordem na missão. Eles não falam por si, mas pelo Espírito que os enviou. Ao término do tempo determinado, o que estava profetizado se cumpre. João vê a besta que sobe do abismo. Ela se levanta contra as testemunhas, com poder e fúria. O confronto é rápido. Elas são mortas nas ruas da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Seus corpos ficam expostos ao olhar dos povos e tribos. Ninguém as sepulta. João observa o que acontece em seguida. Os habitantes da terra se alegram, trocando presentes, comemoram a morte das testemunhas. A humanidade celebra o silêncio como se tivesse vencido Deus. O profeta sente o peso da incredulidade, mas continua olhando. 3 dias e meio se passam, e então algo acontece. Um sopro de vida vindo de Deus entra neles. João vê os 2 se moverem. O mundo inteiro assiste. O terror se espalha. As testemunhas se levantam e uma voz poderosa vem do céu. Subi aqui. Elas olham para cima e João vê nuvens envolvê-las. Elas sobem lentamente enquanto seus inimigos observam. Um grande terremoto atinge a cidade. 10.000 morrem e o restante fica tomado de medo, dando glória ao Deus do céu. O profeta escreve o que vê. O segundo ai passou,
mas o terceiro se aproxima rapidamente. Então, o sétimo anjo toca a trombeta. As vozes do céu ecoam com força. Os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os 24 anciãos caem sobre seus rostos e adoram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e começaste a reinar. João continua olhando. Ele vê o templo de Deus novamente aberto no céu. Dentro dele, a arca da aliança aparece e relâmpagos cortam o espaço. O profeta entende que a glória de Deus voltou a se manifestar e que nada será como antes. A cena muda diante de seus olhos. Ele vê o céu se iluminando com outro sinal. Algo diferente está prestes a acontecer. Uma mulher aparece, vestida de sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Está grávida e clama com dores de parto. João observa atentamente. O que vê agora não é apenas um acontecimento na terra, mas o reflexo de um conflito que se estende além dela. A nova visão começa a tomar forma. A nova visão se forma diante dele, clara e imponente. Ele vê uma mulher vestida de sol, a lua debaixo de seus pés e uma coroa com 12 estrelas sobre a cabeça. Ela está grávida e clama com dores de parto. João sente o peso da imagem, entende que não é apenas uma mulher, mas um símbolo. O povo de Deus prestes a dar à luz ao Redentor prometido. Enquanto observa, outro sinal surge no céu. Um grande dragão vermelho aparece, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças, 7 coroas. Sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu e as lança sobre a terra. João o reconhece. É Satanás, o acusador, o antigo inimigo. O dragão se coloca diante da mulher, esperando o momento em que ela dará à luz, pronto para devorar o filho assim que nascer. A cena é intensa. A mulher grita, o dragão observa e João sente a tensão que domina o céu. Então, o menino nasce. Ele é varão, destinado a reger todas as nações com vara de ferro. Antes que o inimigo possa alcançá-lo, o filho é arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher foge para o deserto, para um lugar preparado por Deus, onde será sustentada por 1260 dias. João vê o dragão enfurecido. Ele tenta alcançá-la, mas não consegue. Então, o céu se enche de movimento. Anjos se alinham, prontos para a batalha. À frente deles está Miguel, o arcanjo. A voz que João ouve é firme e poderosa. Miguel e seus anjos enfrentam o dragão e suas legiões. O céu inteiro se torna um campo de guerra. João vê relâmpagos de poder, mas não sons humanos, apenas o embate entre forças eternas. O dragão é vencido. Ele e seus anjos são lançados fora do céu. João o vê cair precipitado sobre a terra. A voz no céu se eleva. Agora chegou a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos que os acusava diante de Deus dia e noite. João observa a celebração celestial. Os santos triunfam, não por força, mas pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A vitória não foi militar, foi espiritual. Eles não amaram suas vidas até a morte. O profeta percebe a mudança de atmosfera. A alegria no céu se transforma em alerta para a terra. Outra voz declara: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão, ao perceber que foi lançado sobre a terra, volta sua fúria contra a mulher. João vê o desespero do inimigo. Ele tenta destruir o povo de Deus, mas a mulher recebe asas de águia para fugir para o deserto, para o lugar onde será sustentada longe da presença do mal. O dragão lança da boca um rio de água para tentar afogá-la. João observa enquanto o solo se abre e engole o rio. A terra coopera com a mulher e o plano do inimigo falha.
Enfurecido, o dragão volta sua ira contra os demais descendentes da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. João vê o inimigo parar à beira do mar. Ele compreende que o próximo passo está prestes a acontecer. O dragão não se contentará em atacar o povo de Deus indiretamente. Ele usará o poder das nações para estabelecer seu domínio. O profeta sente que a visão seguinte mostrará o coração desse sistema, a estrutura do poder que governará a terra nos últimos dias. As águas diante dele começam a se agitar. A superfície se movimenta e João vê algo emergir lentamente. Uma nova figura começa a subir do mar. O dragão observa satisfeito. A criatura ganha forma e o apóstolo entende que está prestes a ver a manifestação visível do poder que dominará o mundo. O próximo sinal se aproxima. A superfície se agita com força e dele emerge uma besta. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 coroas. Em cada cabeça há um nome de blasfêmia. O corpo é como o de um leopardo, os pés como os de um urso, e a boca como a de um leão. O dragão lhe dá poder, trono e autoridade. João entende que essa criatura não é apenas um símbolo, mas a união de impérios, nações e líderes que rejeitam Deus. Ela representa o governo mundial controlado pelo inimigo. Uma das cabeças parece ferida de morte, mas a ferida é curada. O mundo inteiro se admira da besta. As multidões a seguem dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? João vê o engano se espalhar. A humanidade acredita estar diante de um salvador, mas está diante do maior impostor. A besta fala palavras arrogantes e blasfema contra Deus, contra o seu nome e contra os que habitam no céu. É-lhe dado poder por 42 meses para agir e dominar. João observa enquanto a besta faz guerra contra os santos. Muitos são mortos, mas nenhum deles nega a fé. Ele anota as palavras que ouve. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada deve ser morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. O profeta então vê outra besta surgindo da terra. Ela tem 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas fala como dragão. Sua aparência é mansa, mas suas palavras trazem engano. Ela exerce todo o poder da primeira besta e faz com que a terra e seus habitantes adorem a que recebeu a ferida mortal. João percebe o engano perfeito. Aparência de santidade, mas voz de mentira. Essa segunda besta realiza grandes sinais, faz descer fogo do céu diante dos homens e engana os que habitam na terra com milagres. Ordena que façam uma imagem da primeira besta e é-lhe dado poder para dar fôlego à imagem, para que fale e mate quem não a adorar. João vê o pânico se espalhar. A adoração é substituída pela imposição. O medo se torna ferramenta de controle. Então ele vê algo ainda mais sombrio. A segunda besta impõe uma marca sobre todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. A marca é colocada na mão direita ou na testa, e ninguém pode comprar ou vender sem tê-la. João observa o sistema se consolidar. O comércio, a economia e a vida cotidiana passam a depender de um selo que representa lealdade à besta. O número é revelado, 666. O apóstolo escreve com precisão. Sabe que não se trata apenas de um número, mas de um código que simboliza a tentativa do homem de se igualar a Deus. O 6, o número da imperfeição, repetido 3 vezes, é a representação máxima do domínio humano sem o Espírito. João vê multidões sendo marcadas. Homens e mulheres se alinham, acreditando estar seguros, mas perdem a liberdade. A idolatria se transforma em lei e a fé é perseguida. Aquele que recusa a marca é excluído, caçado, condenado. A humanidade inteira parece rendida. Em meio a esse caos, João levanta os olhos.
Ele vê o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000 selados. Eles têm o nome de Deus escrito em suas testas. Um novo cântico é entoado diante do trono. Nenhum outro pode aprendê-lo, somente os remidos que foram comprados da terra. João reconhece que há contraste entre os marcados pela besta e os selados pelo Cordeiro. Um pertence ao mundo, o outro ao reino eterno. O profeta ouve uma voz poderosa vinda do céu. Um anjo voa pelo meio do firmamento, trazendo o evangelho eterno para anunciar a todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele diz em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Logo outro anjo o segue dizendo: caiu, caiu Babilônia, a grande cidade que deu a beber às nações o vinho da sua prostituição. João compreende que a corrupção espiritual e moral do mundo será julgada. Um terceiro anjo vem logo depois, advertindo: se alguém adorar a besta e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que foi preparado sem mistura no cálice da sua indignação. João vê a fumaça da condenação subir e entende que o tempo da escolha chegou. Entre a marca e o selo, entre o engano e a verdade, não há meio termo. Os santos perseveram. João os vê firmes, mantendo a fé em Jesus e guardando os mandamentos de Deus. Ele ouve uma voz dizendo: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, desde agora. O Espírito confirma: descansarão de seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. João vê uma nuvem branca e sobre ela alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Ele entende que o tempo da colheita está próximo. O mundo está maduro para o julgamento. As forças estão posicionadas. O bem e o mal chegaram ao ponto final da linha do tempo. A visão muda lentamente diante dos olhos do apóstolo. Ele vê anjos segurando foices e ceifando a terra, recolhendo os frutos, separando os fiéis dos ímpios. O vinho da ira divina está prestes a ser derramado, e João sente que o próximo evento revelará o ápice do juízo. O Cordeiro continua de pé, e o livro ainda está aberto. O som distante dos anjos preparando as taças ressoa ao longe. A colheita final está prestes a começar. João mantém os olhos sobre o trono. Ele ainda vê o Filho do Homem segurando a foice dourada, observando a terra. Uma voz sai do templo e se dirige a ele: lança a tua foice e ceifa, porque já chegou a hora de ceifar, pois a seara da terra está madura. O cordeiro levanta a foice e corta a terra. O movimento é rápido, preciso, inevitável. João vê o início do juízo. Outro anjo sai do templo, também com uma foice afiada. Em seguida, um anjo que tem poder sobre o fogo grita: lança a tua foice e vindima os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. João observa o anjo colher as uvas e lançá-las no grande lagar da ira de Deus. Ele vê o lagar sendo pisado fora da cidade e o sangue corre como rio, alcançando a altura dos freios dos cavalos por muitos estádios de distância. A imagem é brutal. João registra cada detalhe. Ele entende que não é destruição sem propósito, mas o cumprimento da justiça. O céu se move novamente. 7 anjos aparecem, vestidos de linho puro e brilhante, com faixas de ouro ao redor do peito. Eles seguram 7 taças cheias da ira de Deus. João percebe que o templo está tomado pela glória divina e ninguém pode entrar até que os 7 anjos completem a missão. A voz do trono ordena: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo sai e derrama sua taça sobre a terra. João vê feridas dolorosas surgirem nos que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. O segundo anjo derrama a taça no mar, e ele se torna como sangue de morto. Cada ser vivo que estava no mar morre.
O terceiro anjo derrama a taça nos rios e fontes de águas, e elas também se tornam sangue. João ouve o anjo das águas dizer: Justo és tu, Senhor, que és e que eras, o Santo, porque julgaste estas coisas. Pois derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue a beber, como merecem. E outra voz responde do altar: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derrama sua taça sobre o sol. O calor aumenta de forma insuportável, e os homens são abrasados pelo fogo. Em vez de se arrependerem, blasfemam o nome de Deus, que tem poder sobre as pragas. João observa e sente a dor do endurecimento humano. Mesmo diante da justiça evidente, a rebelião permanece. O quinto anjo derrama sua taça sobre o trono da besta. O reino dela se enche de trevas. João vê os homens morderem suas línguas de dor e blasfemarem contra Deus, recusando-se a se voltar para ele. O sexto anjo derrama sua taça sobre o rio Eufrates, e as águas secam, preparando o caminho para os reis do Oriente. João vê espíritos imundos saindo da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Eles têm aparência de rãs e operam sinais, indo aos reis da terra para reuni-los para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A cena se amplia. João enxerga as nações se movimentando. Exércitos marcham. O engano é completo. Todos são atraídos para um mesmo lugar. O nome desse campo de batalha é Armagedon. João entende que é o ponto final da rebelião humana, onde Deus e os reinos da terra se confrontarão abertamente. O sétimo anjo levanta a taça e a derrama no ar. Uma voz poderosa sai do templo dizendo: Está feito. João sente o impacto das palavras. Relâmpagos cruzam o céu, trovões ecoam e um terremoto sacode toda a terra. As cidades das nações caem. A grande Babilônia é lembrada diante de Deus para receber o cálice do vinho da sua ira. Ilhas desaparecem, montanhas são removidas e grandes pedras de granizo caem sobre os homens. Ainda assim, eles blasfemam por causa da praga. A visão muda de foco. João vê um anjo descer do céu com grande poder. A terra brilha com a sua glória. Ele clama com voz forte: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, abrigo de toda ave impura e odiada. João observa a cidade, que antes dominava reis e comerciantes, ser tomada por fogo. Mercadores choram à distância, lamentando a perda de suas riquezas. Ai, ai daquela grande cidade, vestida de linho fino, púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, porque numa só hora foram consumidas tantas riquezas. O profeta vê os navios parados no mar e os marinheiros lamentam, dizendo: Que cidade era semelhante a esta grande? A fumaça sobe, e um anjo lança uma grande pedra no mar, dizendo: Assim será lançada a Babilônia, e nunca mais será achada. João percebe que o julgamento não é apenas contra uma cidade, mas contra todo o sistema de idolatria, corrupção e poder humano que se ergueu contra Deus. Enquanto o fogo consome Babilônia, o céu se enche de vozes. João vê multidões cantando: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua fornicação. Os anciãos se prostram, os anjos cantam, e João vê o céu se abrir novamente. A glória que ele contempla é maior do que antes. Algo está prestes a acontecer. O julgamento está completo e o próximo evento será o retorno do rei. O profeta mantém os olhos fixos no horizonte celestial. A próxima visão se forma e ele entende que o momento mais esperado chegou. O Cordeiro aparecerá em glória. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal
E se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu Demais e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando, a visão muda e ele vê uma multidão imensa. O som é como o de muitas águas e de uma grande voz dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. O cântico se espalha por toda parte. Os anjos se unem, os anciãos se prostram e a adoração toma conta do céu. João entende que o julgamento terminou. Agora é o tempo da celebração. Uma voz sai do trono. Louvai o nosso Deus, todos os seus servos e os que o temem, tanto pequenos como grandes. O som cresce ainda mais e João vê a alegria se transformar em um anúncio. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se preparou. A visão é clara. João vê a igreja, a noiva, vestida de linho fino, branco e puro. O linho representa as obras justas dos santos. A pureza da veste não é mérito, é graça. O apóstolo observa a união entre o Redentor e o povo que permaneceu fiel. Um anjo se aproxima dele e diz: escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. João tenta se prostrar diante do anjo, mas é repreendido. Não faças isso. Sou servo como tu e como teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A glória muda de tom. João levanta o olhar e vê o céu se abrindo novamente. Diante dele surge alguém montado em um cavalo branco. Seu nome é Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e sobre a cabeça há muitas coroas. Um nome está escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Atrás dele, João vê os exércitos do céu, montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Eles seguem em perfeita formação. Da boca do cavaleiro sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Em sua veste e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João observa o campo preparado. Um anjo está de pé no sol e clama com voz forte a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para que comais a carne de reis, de capitães, de poderosos, de cavalos e de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Ele vê a besta e os reis da terra, reunindo seus exércitos para guerrear contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. O profeta enxerga as fileiras humanas se movendo como ondas de guerra, mas sabe que nenhuma espada terrena pode vencer o Verbo eterno. A batalha começa. João vê a besta e o falso profeta sendo capturados. O falso profeta, que operava sinais diante da besta e enganava os que receberam sua marca, é lançado vivo no lago de fogo que arde com enxofre. A besta tem o mesmo destino. Os exércitos que o seguiam são destruídos pela espada que sai da boca do cavaleiro. João vê as aves se alimentando dos corpos dos que se opuseram ao Cordeiro. Nenhuma força humana permanece. O campo de guerra se transforma em silêncio. O Cordeiro permanece de pé. O céu resplandece novamente. A terra muda de tom. João vê um anjo descer do céu, segurando a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prende o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarra por 1000 anos. Lança-o no abismo, fecha-o e sela sobre ele, para que não engane mais as nações, até que se completem os 1000 anos.
O apóstolo vê tronos e sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Vê também as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que não adoraram a besta nem sua imagem e não receberam sua marca na testa nem nas mãos. Eles vivem e reinam com Cristo durante 1000 anos. João entende que essa é a primeira ressurreição. Os que participam dela são bem-aventurados e santos. Sobre eles, a segunda morte não tem poder, e eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinando com ele. O profeta continua observando. Quando os 1000 anos se completam, Satanás é solto de sua prisão. Ele sai para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e reuni-las para a batalha. O número delas é como a areia do mar. João vê o cerco se formar ao redor do acampamento dos santos e da cidade amada. A multidão é imensa, mas o fim é rápido. Fogo desce do céu e os consome. O diabo, que os enganava, é lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. João levanta os olhos novamente. Ele vê um grande trono branco e aquele que está assentado sobre ele. A terra e o céu fogem da sua presença, e não há lugar para se esconder. Mortos, grandes e pequenos, estão diante do trono, e livros são abertos. Outro livro é aberto, o livro da vida. Os mortos são julgados segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros. O mar entrega os mortos que nele estavam, e a morte e o inferno entregam os seus. Cada um é julgado. A morte e o inferno são lançados no lago de fogo. João entende que esse é o fim do tempo, o momento em que tudo o que era corruptível será destruído. O que ele vê em seguida muda tudo. O velho mundo se desfaz e algo completamente novo começa a tomar forma diante de seus olhos. João olha novamente para o horizonte celestial. O que ele vê agora é algo que nenhuma palavra humana consegue descrever por completo. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existe. À frente dele surge um novo céu, uma nova terra, completamente restaurados. A criação inteira parece renascida. A luz não vem do sol nem da lua, mas do próprio trono de Deus. João vê a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. O brilho dela é indescritível. As ruas são de ouro puro, as muralhas reluzem como jaspe e as 12 portas são feitas de pérolas, cada uma formada por uma única pedra. Os fundamentos da cidade têm o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro e cada fundação é adornada com pedras preciosas. Ele ouve uma voz forte que vem do trono e declara: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. João sente o peso da promessa cumprida. Ele vê o Senhor enxugando dos olhos de todos as lágrimas. A morte já não existe, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as coisas antigas passaram. Aquele que está assentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. João o escuta escrever: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei gratuitamente da fonte da água da vida. O que vencer herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas a visão também mostra o contraste. João vê o destino dos que rejeitaram a verdade. Quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O apóstolo continua observando. Um dos 7 anjos que tinham as taças se aproxima dele e diz: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro.
Ele é levado em espírito a um grande e alto monte e dali vê a cidade santa descendo de Deus. O esplendor é intenso. A glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. João percebe que não há templo na cidade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo dela. As portas nunca se fecham e nenhuma escuridão entra. Os reis da terra trazem sua glória para dentro dela. Nela não entrará coisa alguma impura, nem quem pratica a abominação e mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O profeta é conduzido a um novo ponto da visão. Ele vê um rio puro da água da vida, claro como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. João observa que ali não há mais maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro está no meio dela, e os seus servos o servem. Eles veem o seu rosto e o nome dele está nas suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo o sempre. O anjo que está com João fala com autoridade. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. João anota cada palavra, sabendo que aquilo não é apenas visão, é a revelação do que há de vir. A voz do Cordeiro ecoa: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. João cai aos pés do anjo para adorá-lo, mas é novamente instruído: não faças isso. Sou servo contigo. Adora a Deus. O anjo continua: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, pratique a justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. João ouve a voz do Senhor mais uma vez. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Do lado de fora ficam os cães, os feiticeiros, os que praticam imoralidade, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. João escuta: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então ele ouve o Espírito e a noiva dizendo: Vem. E quem ouve diga: Vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. João entende que essa é a convocação final, o convite aberto da eternidade para todo aquele que ainda deseja encontrar o Cordeiro. O profeta recebe também um aviso solene. Se alguém acrescentar algo a estas palavras, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar delas, Deus tirará a sua parte do livro da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas aqui. João fecha o rolo da visão. Ele ouve a última declaração. Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente venho sem demora. João responde com voz firme: Amém. Vem, Senhor Jesus. A visão se dissipa. O céu e a terra permanecem diante dele. Mas agora tudo está diferente. O mal foi vencido, a justiça foi cumprida e o reino eterno começou. João permanece imóvel, observando o que resta diante de si. A nova criação está completa. O céu resplandece com a luz do Cordeiro e não há mais sombra alguma. Ele vê povos caminhando pelas ruas de ouro, rostos transformados pela presença de Deus. Ninguém carrega lembranças de dor, medo ou perda. Tudo o que antes era peso se dissolveu.
O tempo já não existe e o que reina é a plenitude. A cidade pulsa como um coração vivo. Cada som, cada cor, cada movimento tem propósito. O rio que flui do trono reflete o brilho da glória eterna. João observa crianças correndo, anciãos sorrindo, homens e mulheres de todas as eras reunidos. Eles não se reconhecem pelo passado, mas pelo selo que carregam, o nome do Cordeiro. A vida agora é comunhão. O profeta continua caminhando pela cidade e o anjo o acompanha em silêncio. A cada passo, ele entende que está diante daquilo que os patriarcas sonharam, que os profetas anunciaram, que os mártires esperaram. Nenhum deles acreditou em vão. Ele vê Abraão, Isaque, Jacó. Vê Moisés, Elias, Daniel, todos estão ali, vivos, completos, glorificados. O trono está no centro de tudo. Dele sai a luz que sustenta a existência. João enxerga o Cordeiro assentado à direita do Pai. Seus olhos brilham com a mesma autoridade de quando venceu a morte. As marcas dos cravos ainda estão ali, não como feridas, mas como lembrança da redenção. Ao redor, multidões adoram, e a canção nunca termina. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e louvor. João escreve em silêncio. Ele entende que tudo se cumpriu. O plano traçado desde o início, antes da fundação do mundo, está completo. A criação voltou ao Criador. O anjo se volta para ele e diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras. João olha para baixo e vê o rolo ainda aberto em suas mãos. As letras brilham como se fossem feitas de fogo e luz. Ele compreende que o livro não é apenas uma revelação, mas um testemunho do próprio Deus à humanidade. Do trono, a voz se repete: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. João sente que não há mais distância entre o céu e a terra. O Criador está entre os homens, e os homens vivem em Deus. A eternidade é agora. O profeta observa o movimento suave das nações entrando e saindo da cidade santa. Nenhum portão se fecha, porque não há noite. Reis e povos trazem oferendas de gratidão, não de obrigação. Ele vê o esplendor da adoração sem medo, sem pecado, sem orgulho, apenas reverência. João se detém à beira do rio da vida. Ele se ajoelha e toca da água. Ela é pura, viva, quase consciente. O toque traz memória, o Jordão, o sangue, o mar aberto, o deserto, a cruz. Tudo converge ali. O passado e o futuro se unem em um só ponto. O apóstolo percebe que a eternidade não é apenas o que virá, é o que sempre foi. Ele levanta os olhos e vê o rosto do Cordeiro voltado para ele. Jesus sorri. João reconhece aquele olhar, o mesmo de quando o viu glorificado entre os 7 candelabros. Agora, porém, não há medo, apenas certeza. Ele entende que a promessa feita no monte, no mar, na prisão e na cruz está cumprida. O Cordeiro se levanta, à sua volta os anjos se posicionam. Um brilho cobre toda a cidade. O som é como uma multidão incontável entoando uma só palavra: Santo. João sente o corpo inteiro vibrar. A visão é intensa demais, mas ele não desvia o olhar. A presença de Deus cobre tudo. A eternidade não é distante, é presente. João entende que a Nova Jerusalém não é apenas o destino final, mas o começo de algo que jamais acabará. Ele vê gerações surgindo, vidas florescendo, tudo sustentado pela luz divina. O anjo se aproxima mais uma vez e fala: o que viste será anunciado entre os povos. A palavra não será esquecida, porque o que é eterno não morre. João concorda com um aceno. Ele entende que seu tempo na visão terminou. O livro será fechado, mas a revelação permanecerá viva. O brilho começa a diminuir. A cidade se distancia lentamente, como se fosse envolta pela própria luz que a sustenta. João sente o chão da terra firme novamente. Está em Patmos, mas algo dentro dele mudou para sempre.
O céu ainda parece aberto. Ele segura o rolo com firmeza. As palavras ainda ecoam em sua mente. Certamente venho sem demora. O apóstolo respira fundo. Ele não tem mais perguntas, apenas fé. Pega o instrumento e escreve a última frase: a graça do Senhor Jesus seja com todos. O som do mar volta. As ondas batem nas rochas da ilha. João olha para o horizonte. A visão terminou, mas o reino continua. A eternidade não está distante, está vindo, e todo olho verá. João ainda segura o livro. As últimas palavras escritas parecem pulsar em suas mãos. O som do mar volta à sua audição, mas a presença da glória permanece sobre ele. A voz que antes falou do trono ecoa outra vez, firme e serena. Eis que venho sem demora. João levanta o olhar. A visão ainda não terminou. Ele vê novamente o céu aberto, não como no início, mas agora pleno de luz. O trono permanece no centro, o cordeiro à direita e ao redor, miríades de anjos em perfeita harmonia. Cada um segura uma harpa, e o som é puro, constante, como se o universo inteiro respirasse em adoração. A voz celestial repete: bem-aventurados os que guardam as palavras desta profecia. João observa a cena e entende que aquilo não é apenas revelação. É um convite. Tudo o que foi mostrado, desde as igrejas até o novo céu e a nova terra, converge para esse momento. Ele compreende que o fim não é destruição, mas retorno. O homem volta a Deus, e Deus volta a habitar entre os homens. Um anjo se aproxima novamente. Seu rosto brilha como cristal, e sua voz traz ordem. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O tempo chegou. João sente o peso da eternidade atravessar seu corpo. Cada frase dita é como selo sobre o coração. Ele sabe que tudo o que viu deve ser guardado e transmitido, porque nada daquilo é simbólico ou distante. É real. A visão se expande outra vez. João vê multidões incontáveis espalhadas diante do trono. Povos, línguas e nações. Alguns se prostram, outros levantam as mãos. Nenhum deles carrega dor ou culpa. A presença de Deus cobre todos. Uma luz que não cega, mas revela, envolve cada rosto. É a promessa cumprida, o Emanuel entre o seu povo. João ouve Jesus falar diretamente com ele. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. A voz é a mesma que o chamou em Patmos, a mesma que o fez cair como morto, mas agora ela traz descanso. Ele sente a certeza de que não há mais distância entre o tempo e a eternidade. O profeta observa enquanto o cordeiro se levanta do trono. Uma coroa de glória repousa sobre sua cabeça. Os céus se movem com ele, e o nome do Pai brilha sobre todo o firmamento. João vê os anjos se alinhando, os santos se aproximando, e o som das palavras de Cristo enche tudo. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Ele enxerga rios se formando debaixo do trono, correndo entre colinas douradas. Crianças brincam à beira das águas, e o reflexo da luz divina cobre o cenário. Não há mais noite, não há sombra. O Cordeiro é a lâmpada, e sua luz é suficiente para toda a eternidade. João tenta descrever, mas sabe que não há palavras humanas que alcancem o que vê. A criação inteira foi restaurada. O que o pecado quebrou foi refeito pelo sangue do Cordeiro. O universo está completo, e o silêncio agora é de paz. A voz do anjo interrompe o pensamento: não celes as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Ele entende. A mensagem não deve ser guardada em segredo, mas proclamada. Cada visão, cada palavra, cada detalhe precisa ser contado, porque o mundo precisa saber que o Rei voltará. João olha para o horizonte da nova terra e vê o Cordeiro caminhando entre o povo. As crianças correm até ele e ele as abraça. Os anciãos se prostram e ele os ergue. Os mártires sorriem e ele os coroa.
Nenhuma lágrima existe mais. Tudo o que era medo se transformou em alegria. A voz do Senhor ressoa novamente. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. João escreve, mas desta vez sem lágrimas, apenas com gratidão. Ele entende que as palavras de Cristo não são promessa distante, são certeza. O anjo então se afasta, e João fica só diante da luz. O Cordeiro volta o olhar para ele. A distância entre o humano e o divino parece desaparecer. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ao ouvir isso, João sente o coração se aquecer. Ele lembra das noites em que caminhou com o Mestre pelas estradas da Galileia. A mesma voz que ensinou, que consolou e que prometeu voltar agora, fala diante de toda a criação. O ciclo está completo. De todos os lados, ele ouve o mesmo clamor. Vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve responde, vem. O convite se torna eterno. É o chamado que atravessa os séculos, o eco da esperança que jamais morre. João observa enquanto o trono brilha mais uma vez. As últimas palavras do Cordeiro soam como selo sobre a eternidade. Certamente venho sem demora. O apóstolo responde em voz alta, como se toda a criação o acompanhasse. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ele fecha os olhos. O som das águas volta, o vento toca seu rosto e a paz cobre tudo. O livro termina, mas a história continua. A promessa está viva e o Cordeiro reinará para sempre. A visão muda novamente. Ele vê um anjo descendo do céu com uma grande corrente nas mãos e a chave do abismo. O mensageiro segura o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prende por 1000 anos. O profeta enxerga o anjo selando a entrada do abismo e fechando sobre ele uma grande tampa, para que não engane mais as nações até que os 1000 anos se completem. A cena é precisa, quase física. João sente como se estivesse ali, vendo o fim da corrupção que espalhou o mal sobre a terra. Logo diante dele, tronos aparecem. Sobre eles se assentam aqueles a quem foi dado o poder de julgar. João reconhece seus rostos. São os que não negaram o nome de Cristo, os que foram mortos por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Ele vê suas coroas reluzindo sob a luz do Cordeiro. Eles vivem e reinam com Cristo por 1000 anos. Os séculos passam diante de seus olhos como um só dia. A terra é restaurada, o reino é pacífico e os povos aprendem novamente o que é justiça. João observa cidades sendo reconstruídas, rios voltando a correr, florestas brotando onde antes havia desolação. Cristo reina com autoridade e amor, e as nações vêm até ele em busca de sabedoria. Nenhum exército marcha, nenhum trono se levanta contra outro. O governo do Cordeiro é firme e sua palavra é lei. O apóstolo nota que há um propósito em tudo. O reinado do Messias não é apenas descanso, é preparação. Cada geração cresce conhecendo a verdade, sem engano, sem idolatria. A terra floresce sob o governo de quem criou o mundo. João entende o que Isaías viu. O lobo e o cordeiro pastam juntos. A criança brinca com a serpente e ninguém mais fere ou destrói em todo o Monte Santo do Senhor. Mas quando os 1000 anos terminam, João vê algo mudar. A calma dá lugar à inquietação. O mesmo anjo que antes selou o abismo, agora abre a tampa. Satanás é solto por breve tempo. Ele sai a enganar as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e as reúne para a batalha. João vê multidões incontáveis. Seu número é como a areia do mar. Elas marcham sobre a extensão da terra e cercam o acampamento dos santos e a cidade amada. A visão se torna intensa. O profeta observa exércitos cercando Jerusalém, bandeiras erguidas, armas prontas.
Mas antes que um ataque aconteça, fogo desce do céu e os consome por completo. Nenhuma espada humana é levantada. O juízo é rápido, definitivo e inescapável. O diabo, o enganador das nações, é lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. João entende que essa é a derrota final. Não haverá mais engano, não haverá mais tentação, não haverá mais guerra. Em seguida, o apóstolo vê algo grandioso surgir diante dele. Um grande trono branco, e sobre ele aquele que está assentado. De sua presença, o céu e a terra fogem, e não há mais lugar para eles. O universo parece ser reduzido a um único ponto: o trono e os julgados. João vê mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Livros são abertos. Outro livro também é aberto, o livro da vida. Ele observa enquanto cada pessoa é julgada segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros. O mar entrega os mortos que nele estão, a morte e o inferno entregam os seus, e todos são julgados. Ninguém escapa. A justiça de Deus é perfeita, não há esquecimento nem engano. João entende que ali não existe favoritismo, apenas verdade. Ele vê o rosto de reis e servos, de homens e mulheres de todas as eras, todos diante do mesmo juiz. Os livros mostram vidas completas, cada palavra, cada ato, cada intenção. Não há argumento, apenas revelação. João percebe que não é um julgamento para condenar apenas, mas para revelar a fidelidade de Deus. O apóstolo vê então a morte e o inferno sendo lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. O silêncio toma conta da cena. E João observa enquanto o fogo eterno consome tudo o que estava separado da presença de Deus. O que era treva deixa de existir. A criação é purificada. Ele tenta descrever o que vê, mas as palavras são insuficientes. O fogo não é destruição sem sentido, é o cumprimento da justiça. A santidade de Deus se revela de forma total. João entende que nada impuro pode permanecer diante do Criador. O trono volta a brilhar com mais intensidade. Do lado direito, o Cordeiro permanece, e seu semblante é de autoridade e paz. O julgamento termina, e o que resta é a certeza de que a justiça foi feita. Os que estão escritos no livro da vida são chamados pelo nome, e João vê rostos conhecidos sendo conduzidos à nova criação. Ele vê a diferença entre o juízo e a graça. Os que amaram a mentira desaparecem nas chamas. Os que permaneceram firmes são acolhidos na presença de Deus. A separação é definitiva, mas justa. João percebe que o trono é o ponto final da história humana e o início da eternidade. A visão começa a mudar outra vez. A luz se amplia e a glória do trono se transforma em horizonte. João vê algo nascer além do juízo, um novo céu e uma nova terra. Ele sente que a revelação se aproxima do fim. Tudo o que era temporal termina diante dele, e o que é eterno começa a se revelar. O anjo se volta para ele e diz: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. João respira fundo e segura o rolo com firmeza. Ele sabe que está prestes a ver o cumprimento final da promessa. Tudo ao redor começa a mudar. O velho céu e a velha terra desaparecem diante de seus olhos, como se o tempo tivesse chegado ao fim. Ele não vê mais o mar. No lugar, surge algo completamente novo. O horizonte se abre para uma criação sem corrupção, sem dor e sem memória do mal. Ele vê um novo céu, limpo e vivo, e uma nova terra, firme e pura. O ar parece respirar santidade. O profeta observa a glória de Deus cobrindo tudo. As cores são diferentes, não há sombra, e a luz vem de uma única fonte, o trono. A presença do Cordeiro ilumina cada detalhe, e a criação inteira se torna reflexo do Criador. João ouve uma voz que vem do meio do trono e diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles.
A voz é firme e suave ao mesmo tempo. Ele vê o Senhor enxugando dos olhos de todos as lágrimas. Não há mais morte, nem pranto, nem dor, porque as coisas antigas passaram. O apóstolo observa enquanto aquele que está assentado no trono declara: Eis que faço novas todas as coisas. A frase ressoa por toda parte, como se a própria terra confirmasse. Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei gratuitamente da fonte da água da vida. O que vencer herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. A cena é de paz absoluta, mas João vê também o contraste. De longe, ele percebe o lago ardente de fogo e enxofre, onde permanecem os que escolheram a mentira e rejeitaram a verdade. O anjo o adverte: quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte deles é a segunda morte. João entende que ali está a separação final, a linha que o pecado nunca mais cruzará. De repente, um dos 7 anjos que tinham as taças se aproxima e fala com ele: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. João é levado em espírito a um alto monte, e o que ele vê a seguir é indescritível. A nova Jerusalém desce do céu, adornada como uma noiva preparada para o seu esposo. O brilho dela é como pedra preciosíssima, semelhante ao jaspe cristalino. A cidade tem muros altos, 12 portas e 12 anjos guardando cada uma. Nas portas estão escritos os nomes das 12 tribos de Israel, e os fundamentos da cidade têm os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. João observa as ruas de ouro puro, transparentes como vidro, as portas de pérolas e as muralhas que refletem a luz do trono. Ele percebe que não há templo na cidade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo dela. A glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações caminham à luz dessa presença, e os reis da terra trazem sua glória para dentro dela. As portas nunca se fecham, porque ali não há noite. O profeta vê os povos entrando pela cidade, homens e mulheres de todas as épocas, suas vestes brancas reluzindo sob a luz divina. Ninguém traz consigo lembranças de pecado ou sofrimento. O nome do Cordeiro está em suas testas, e suas vozes se unem em cântico. Santo é o Senhor, digno é o Cordeiro que foi morto. João se aproxima do centro da cidade. Ele vê um rio puro da água da vida, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. À margem do rio está a árvore da vida, com 12 frutos que alimentam continuamente, e suas folhas servem para a cura das nações. O apóstolo entende que a vida eterna não é apenas existência sem fim, é comunhão sem interrupção. Ele nota que não há mais maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro está no meio dela, e os seus servos o servem. Eles veem o seu rosto, e o nome dele está gravado em suas testas. Não há lâmpadas nem sol, porque o Senhor os ilumina, e eles reinarão para todo sempre. O anjo olha para João e diz: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. João escreve, consciente de que cada frase é promessa e advertência. De repente, ele ouve novamente a voz de Cristo: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O apóstolo tenta se prostrar diante do anjo, mas é advertido: Não faças isso. Sou servo contigo e com teus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adora a Deus. O anjo continua: Não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, pratique a justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. João volta a ouvir o Senhor.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ele vê as fronteiras da eternidade se abrindo. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve diga: vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. João entende que o chamado é universal e a promessa eterna. A voz do Cordeiro encerra a visão. Certamente venho sem demora. João responde em oração e certeza: amém. Vem, Senhor Jesus. O profeta fecha o livro, mas a glória permanece. O céu e a terra agora são um só. A eternidade começa. A glória de Deus cobre tudo. O céu não tem limites e a terra reflete a luz do trono. Ele vê multidões caminhando em paz, povos e nações convivendo sem barreiras, todos revestidos de pureza e alegria. Não há sombra, não há noite. O Cordeiro é a luz e sua presença enche cada canto da eternidade. O apóstolo sente que tudo o que viu antes, as igrejas, os selos, as trombetas, as taças, o juízo, conduziu até esse momento. O propósito foi revelado. Deus restaurou o que o homem perdeu. A comunhão que havia sido rompida no Éden agora é eterna. João vê rostos iluminados, famílias se reencontrando, gerações unidas sob a mesma graça. Ele caminha entre as ruas de ouro puro. Cada passo ecoa com vida. As portas da cidade permanecem abertas, e de dentro sai o som dos cânticos que nunca cessam. Os redimidos cantam, e suas vozes se unem como um só coro. Não há pressa, não há tempo. A eternidade é um presente constante. João vê o rio da vida fluindo do trono. A água é cristalina e cada reflexo mostra a glória do Criador. Às margens, a árvore da vida cresce em perfeição, suas folhas brilhando como esmeraldas. Ele observa homens e mulheres colhendo seus frutos e as nações sendo curadas. A criação inteira respira em harmonia. O trono está no centro da cidade. João se aproxima. Ele vê o Cordeiro assentado à direita do Pai. Suas vestes são brancas como luz, e as marcas dos cravos ainda estão ali, não como feridas, mas como lembrança da vitória. De sua presença sai uma luz suave e constante. Anjos o cercam e cada um entoa: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. João percebe que todos os povos trazem suas glórias diante dele. Reis e servos, ricos e pobres, todos se prostram com o mesmo coração. A adoração é completa, sem intermediários, sem véus, sem distâncias. O homem e Deus estão novamente face a face. O profeta caminha mais adiante e vê Abraão, Moisés, Elias, Daniel, Pedro e Paulo. Eles conversam como irmãos, sem hierarquia, sem peso do passado. Ele vê também aqueles que morreram por causa do Evangelho, agora vestidos de branco, coroados e sorrindo. Nenhum deles é esquecido. Cada nome, cada história, cada lágrima foi registrada e transformada em glória. O anjo que o acompanha fala com voz tranquila: tudo está consumado. O que viste é o que foi prometido desde o princípio. João entende. O plano de redenção não foi improviso, foi desenhado antes da fundação do mundo. Cada profecia, cada pacto, cada palavra convergiu para o Cordeiro. Ele se ajoelha à beira do rio e toca a água. O toque é real. A vida pulsa. Ele sente que a eternidade não é distante, é presente. A separação acabou. O Criador habita com suas criaturas. Não há medo, não há lembrança do mal, apenas plenitude. João levanta o olhar e vê o Cordeiro caminhando entre o povo. Ele se aproxima de uma criança, segura suas mãos e sorri. A luz que sai do seu rosto é serena e constante. Os que o cercam se alegram apenas por vê-lo. Nenhuma palavra é dita, mas todos compreendem. A presença dele é suficiente. O apóstolo entende que ali não há mais relógios, nem dias, nem anos.
A eternidade não corre, permanece. Ele sente a alma leve, como se o corpo e o espírito fossem uma só coisa. A criação está em repouso e o reino é indestrutível. De repente, o anjo olha para ele e diz: "O que viste deve ser contado." Estas palavras não são para serem guardadas, mas para que todos saibam que o Senhor vem. João segura o rolo que ainda está em suas mãos. As letras gravadas nele brilham como fogo e luz. Ele entende que não é apenas testemunha, mas portador da última mensagem. A voz de Cristo ecoa mais uma vez: "Certamente venho sem demora." João fecha os olhos e responde em voz baixa, mas firme: "Amém. Vem, Senhor Jesus." O som das águas aumenta. A luz se intensifica. A visão começa a se afastar, mas o coração do apóstolo permanece cheio. Ele está novamente em Patmos. O vento toca seu rosto e o som do mar o envolve. O mundo parece o mesmo, mas ele sabe que nada mais é igual. Ele olha para o céu e a lembrança da glória ainda brilha em sua mente. As palavras do Cordeiro ecoam em seu coração: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim." João sorri. A revelação está completa. O tempo humano termina, mas a promessa permanece viva. Ele se senta sobre a rocha, abre o rolo e começa a escrever as últimas linhas. Sua mão não treme, porque o Espírito o sustenta. Cada letra é testemunho, cada palavra é luz. A graça do Senhor Jesus seja com todos os santos. Ao terminar, João observa o horizonte. O sol começa a cair sobre o mar e a luz se mistura com o vento. Ele entende que o livro não é o fim, é o começo da eternidade anunciada. Cada selo aberto, cada trombeta tocada, cada juízo revelado, tudo apontava para um só nome: Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro, o Juiz, o Rei e o Salvador. A revelação não foi dada para provocar medo, mas esperança. Cada visão mostrava o fim do império do mal, a vitória da verdade e o cumprimento da promessa. Tudo converge para a cruz, onde o amor venceu o pecado, e para o trono, onde o Rei governa para sempre. João compreende que o Apocalipse não é apenas o último livro. É o testemunho do início de uma nova história. A história de um Deus que não desistiu dos homens, que enviou seu Filho, que venceu a morte e prometeu voltar. O Cordeiro que foi imolado é o mesmo que reinará eternamente, e sua graça ainda se estende sobre todos os que o buscam. Cada página dessa revelação revela a paciência de Deus que ainda chama os corações, mesmo depois de tudo. O tempo se aproxima, mas o amor continua aberto. Cristo ainda espera por aqueles que desejam voltar. A porta ainda não se fechou. A mensagem é clara. O juízo existe, mas também existe o perdão. A justiça é real, mas a misericórdia ainda fala mais alto. E quem quiser, pode hoje escolher a vida. Jesus é o centro de toda a história. Ele foi o Cordeiro que derramou o sangue para nos libertar, o leão que vence para restaurar, o Rei que há de voltar para reinar. Tudo o que João viu, desde a primeira visão em Patmos até a eternidade revelada, foi o plano do amor divino em ação. E agora, essa mensagem chega a você. Não como um relato distante, mas como um convite vivo. Se há algo dentro de você que deseja recomeçar, se sente que se afastou dos caminhos do Senhor, ou se hoje quer entregar sua vida a Jesus, o momento é agora. Hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: "Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida." E se você já entregou seu coração a Cristo, escreva apenas "Amém" nos comentários, para que esta mensagem alcance ainda mais vidas e o amor de Deus se espalhe. Porque no fim de todas as coisas, quando os céus se abrirem e o trono for revelado, só um nome permanecerá para sempre: Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
Até a próxima.